Alessandra Nilo, do Gestos GT 2030. Boa tarde, muito obrigada por ter realizado essa audiência pública hoje, deputado Newton. Obrigada, sim, que ele é muito grande para... Ok. Muito boa tarde a todos e todas. Então, eu quero iniciar agradecendo pela realização da audiência, cumprimentar os participantes da mesa, participantes do governo, da sociedade civil, e quero saudar especialmente e ressaltar a participação do Itamaraty nesse processo de construção dos ODSs, que não só foi uma participação importante para a construção e acordo internacional, mas a gente observa que tem um papel muito relevante ainda nesse momento de estabelecer as bases para a implementação. Como nós já conversamos hoje de manhã, as organizações que estão aqui presentes, muitas que participam do grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, eu acho que é importante ressaltar que nós estamos tentando fazer o nosso dever de casa, ou seja, conformando num grupo que é extremamente diverso do ponto de vista de missão institucional, tentando nos alinhar para aí sim conseguir a capacidade, a potencialidade de solicitar também um alinhamento das políticas públicas e um maior diálogo entre as diferentes instâncias do governo. Então, eu quero dizer que a sociedade civil está aqui porque está tentando também fazer o seu dever de casa em relação ao cumprimento dessa agenda. Eu não tenho dúvida que todas as organizações que participaram desse processo de construção dos ODS, acho que todas nós aprendemos muito nesse processo. Principalmente porque os debates foram riquíssimos e eles realmente nos apontaram, a partir de discussões extremamente aprofundadas, quem teve a oportunidade de participar dessas negociações, eu acho que jamais poderá negar o nível de aprendizado para todas nós, do que é realmente necessário para se garantir minimamente um planeta sustentável, que a gente possa entregar no futuro, não apenas do ponto de vista ambiental, mas principalmente que reflete essa sustentabilidade no campo social e no campo econômico. Eu, particularmente, sou muito grata pela oportunidade de ter participado de um debate tão importante. Mas acho que nós também não estamos aqui apenas para fazer uma afirmação óbvia de que o Brasil tem que cumprir uma resolução porque é uma resolução internacional, ou porque, claro, nos vemos refletidos nessa resolução que nós construímos. Nós estamos aqui porque, fundamentalmente, acreditamos que essa Agenda 2030 é a única possibilidade, hoje, no Brasil, de se ter uma agenda positiva para enfrentar uma série de crises política, econômica, social, que hoje tem esgarçado o tecido de articulação e das instituições brasileiras, porque minam a nossa confiança nessas instituições e nos leva, inevitavelmente, a retroceder em direitos conquistados. Então, para a gente, isso é a centralidade dessa agenda. E nós acreditamos que sim, que é possível implementar os ODS. A gente sabe que, quando há vontade política, os processos acontecem. E também porque, diferente do que aconteceu em processos anteriores, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, por exemplo, nós estamos num momento da história que, diferente do passado, nós sabemos o que fazer. Nós temos a tecnologia, nós temos o conhecimento, nós temos todas as ferramentas disponíveis e com evidência suficiente sobre como é possível mudar o futuro, como é possível mudar esse curso da história. Mas nós sabemos também que, além da necessidade de disseminar a Agenda 2030, inclusive nos territórios, algo que desde a manhã nós temos falado, o que nos falta, o que precisamos é, essencialmente, de líderes com coragem suficiente para abraçar essa agenda. E é por isso que nós estamos também hoje nessa casa, porque estamos em busca de lideranças que sejam capazes de inovar e de realmente abrir mão das suas agendas pessoais, simplesmente de interesse, às vezes, puramente partidário, sem dialogar efetivamente com o que nós precisamos fazer para reconstruir o Brasil. O Brasil precisa ser repensado. Então,
a essencialidade dos ODS, nesse caso, não é simplesmente o fato de que nós chegamos a um acordo universal e que todos os países precisarão implementar, ou simplesmente, o que não é tão simples, mas os pontos relativos à integração e articulação das agendas, como elas são colocadas. A essencialidade para a gente dos ODS é porque a forma, ele nos obriga essencialmente a pensar que tipo de desenvolvimento nós queremos para o Brasil. Ele reaquece o debate do desenvolvimento sustentável no Brasil. É uma oportunidade que nós não podemos perder. Então, perguntas simples, que são extremamente complexas, precisam voltar a ser feitas. O que cada um de nós aqui pensa que é desenvolvimento sustentável? O que cada um de nós aqui pensa que é um caminho possível para construir esse desenvolvimento sustentável? Como nós nos vemos ou vemos os nossos filhos chegando a um Brasil em 2030? São perguntas que parecem ser simples, mas elas são extremamente complexas. Mas são essas questões que os ODS nos colocam. Então, implementar os ODS significa que nós vamos precisar repensar modelos obsoletos da economia ortodoxa. Acho que Cláudio tratou muito bem disso hoje na parte da manhã, porque esse modelo atual jamais nos levará à justiça social. E é isso que está posto quando nós discutimos o ODS. Sim, significa também repensar paradigmas, mas eu acho que também nós precisamos agora dar o passo seguinte e começar a desempacotar o que significa dizer que precisamos mudar paradigmas. Porque nós estamos, às vezes, também tratando e usando conceitos e palavras de tal forma que elas são atiradas ao vento e daqui a pouco correm o risco de já não ter mais significado nenhum. Palavras que são muito importantes para nós, que acabam virando jargões e entrando em processos ideologizados e que acabam sendo esvaziadas de sentido. Agora, nós também precisamos dizer que não tem como avançar na discussão da implementação do ODS sem aprofundar o debate sobre democracia. E mesmo nesse contexto político extremamente conturbado que a gente tem, precisamos colocar no foco desse debate da democracia qual é o modelo de participação social que o Brasil precisa ter, porque esse é um debate que está em aberto para a sociedade civil e para o Brasil. Então, acho que ficou muito claro, e Filomena também reforçou muito isso, que não é só uma questão de que precisamos participar porque é o nosso direito participar. Nós temos, já comprovadamente, muito a contribuir nessa agenda. E isso precisa ser bastante destacado. Próximo, por favor. Então, aqui nós temos essa rede. Os ODS são uma rede integrada de objetivos e metas, e todas elas se relacionam. A próxima, por favor. E nós temos, como foi dito antes pela Fabiana, nós temos uma quarta dimensão que falamos pouco, que é essa dimensão institucional para a implementação dos ODS. Mas eu queria também falar da importância dessa dimensão institucional, no sentido de que, para avançar na dimensão institucional, nós precisamos começar reconhecendo o quão frágil é a nossa arquitetura institucional, onde ainda prepondera a lógica de fatiamento do poder público a partir de interesses político-partidários, com pouco alinhamento programático. Nada contra interesses partidários, muito contra a dificuldade de se alinhar programaticamente em relação a algumas agendas. Então, a questão não é simplesmente harmonizar e alinhar políticas públicas, mas é pensar como a gente pode usar essa oportunidade para fazer uma mudança histórica na nossa cultura do fazer político. Ou seja, inclusive mudar essa cultura persistente e daninha que a gente tem de apropriação dos bens públicos por interesses privados, apropriação, inclusive, por aquelas pessoas que deveriam ser as guardiães dos nossos bens comuns. É disso que se trata essa agenda. Além disso, eu acho que também hoje de manhã nós falamos muito sobre essa questão do modelo, não é mais possível continuar privilegiando apenas um modelo de crescimento baseado em consumo, produção, consumo, que gera empregos indignos, completamente indignos para as pessoas, com cadeias produtivas que são conseguidas a qualquer custo para a natureza, e a gente acaba colocando realmente não só uma data de validade no planeta, porque eu acho que isso é muito grave quando você pensa o planeta e não há plano B para o planeta, né? Porque nós não temos um planeta B, então só temos esse. Mas a gente está, com isso, colocando realmente uma pá de cal na possibilidade de desenvolvimento do Brasil. E isso são questões que nós precisamos
considerar. É claro que a gente também tem que, entendendo a realidade, para poder melhor construir estratégias, a gente precisa reconhecer que, sim, temos demasiados gestores e parlamentares ainda com visões obsoletas sobre desenvolvimento, com limitada compreensão sobre sustentabilidade, sem compromissos com o fim das desigualdades no Brasil. A grande revolução dessa agenda é o debate de desigualdade. Acho que hoje nós já falamos um pouco sobre isso. Quando você sai de simplesmente diminuir pobreza e você começa a falar em desigualdade, você coloca uma lente sobre tudo. Desigualdade de gênero, desigualdade econômica, as questões ambientais. Eu acho que desigualdade é uma palavra importante para a gente repensar o Brasil. Mas esse contexto e esse perfil que nós temos, tanto no Poder Executivo quanto no Parlamento, acaba se refletindo de uma forma muito, muito clara. Então, por exemplo, quando você vê um ministério que é conformado após o impeachment, que é composto só por homens brancos, ou quando você vê essa casa fazendo discussão sobre, ao invés de privilegiar o aumento de recursos em áreas que são extremamente importantes, considerar a educação e saúde como gasto, não como investimento. Então, são indicadores de que nós realmente estamos indo no caminho errado. Nós também não estamos só retrocedendo agora, é um retrocesso que vem de antes. Então, por exemplo, retrocedemos a não regular o sistema financeiro, a não colocar os limites no setor privado, a não conseguir monitorar o setor privado. Haja o exemplo, já que hoje é Dia Mundial de Luta contra a AIDS, da situação que a gente enfrenta com a Interpharma. A Interpharma, que é esse conglomerado de companhias farmacêuticas que está tentando fazer a derrubada da anuência prévia e, com isso, continuar praticando os preços absurdos para medicamentos essenciais no Brasil. Só que essa mesma Interpharma... A próxima, por favor. Essa mesma Interpharma, que eu trouxe o exemplo, por exemplo, do ODS 3, que é o ODS de saúde, cujas metas dialogam com metas de vários outros objetivos. Mas, por exemplo, a Interpharma financiou a campanha de vários parlamentares dessa casa, financiou a campanha de vários candidatos à presidência da República. Como é que nós lidamos com essa questão? Como é que nós vamos fazer com que o setor privado, e nada contra o setor privado, se alinhe com essa questão dos ODS? Então, assim, eu quero dizer que há muito a ser feito. A próxima, por favor. E aqui eu trouxe para vocês, eu sei que a Argentina não é um consenso entre nós brasileiros de amor, mas eu trouxe para vocês Mafalda. E é a ideia, e essa imagem de Mafalda tentando cuidar desse planeta que está doente, que eu acho que nos faz pensar muito. Então, o Brasil também assumiu vários compromissos internacionais importantes. Nós fazemos parte de um grupo de alto nível, com mais 8 países, que se comprometeu a liderar essa agenda internacionalmente. E o que esse grupo tem feito, Mário? Muito pouco. Nós fazemos parte agora, temos a responsabilidade de fazer um relatório para o Fórum de Alto Nível, agora em julho, como a sociedade civil vai construir desse relatório de uma forma mais ampla, que não seja simplesmente através da Comissão Nacional, que foi também construída sem a nossa, digamos, participação, sem a nossa interferência. Então, assim, eu queria só concluir dizendo que mudar paradigmas realmente é entender que cada brasileiro e cada brasileira tem direito a todos os direitos. Essa é a base, a centralidade dessa agenda. E é por isso que a gente está vindo hoje a essa casa. Primeiro, porque a gente espera que esse diálogo seja o primeiro diálogo de muitos nos próximos 14 anos, e o Parlamento tem um papel muito importante nesse processo. Mas nós precisamos também, e eu quero concluir dizendo o que eu falei hoje durante a manhã, que o nosso maior desafio é transformar essa agenda numa agenda não deste ou daquele governo, não deste ou daqueles representantes do parlamento, mas realmente uma agenda do Estado brasileiro. E que cada um e cada uma de nós se esforce ao máximo para deixar a sua marca, para dizer o que é que fez de diferente, o que é que fez melhor, porque se nós não abraçarmos essa agenda, não temos, nesse momento no Brasil, nenhuma outra agenda positiva para trazer, inclusive, de volta a confiança da sociedade civil nesta casa e no Estado brasileiro. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu espero que a gente continue dialogando. Obrigado, Alessandra.